estamos com o primeiro. Pronto. Em primeiro lugar, quero anunciar a escolha do novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele é o Dr. Edmar Camata, formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, é integrante da Polícia Rodoviária Federal desde 2006, tem mestrado em Políticas Anticorrupção, especialização em Gestão Integrada e Segurança Pública, MBA em Gestão Pública, atualmente é secretário de Controle e Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo. É uma pessoa que tem amplo conhecimento da instituição, uma vez que a integra já há 18 anos, e, ao mesmo tempo, tem experiência de gestão. E a escolha do Dr. Edmar Camata leva em conta, assim como em relação ao delegado Andrei, na Polícia Federal, essa ideia de aperfeiçoamento, aprimoramento gerencial dessas instituições para que elas possam obedecer aos princípios da economicidade e da eficiência, com isso representar entregas à sociedade. No caso da Polícia Rodoviária Federal, sobretudo essa atividade atinente às rodovias federais, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, assim como também a integração em operações integradas. Eu estou também aqui anunciando o nome do novo secretário nacional de Justiça, que é o advogado Augusto Botelho. O advogado Augusto Botelho tem especialização em Direito Penal Econômico, tanto em Coimbra como em Salamanca. Atualmente cursa mestrado na Fundação Getúlio Vargas, integrou o escritório do saudoso e queridíssimo ex-ministro Márcio Tomás Bastos, foi conselheiro do Human Rights Watch, integra várias organizações da sociedade civil, entre os quais o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Com essa experiência, o Dr. Augusto Botelho irá coordenar a cooperação jurídica internacional, assim como também toda a parte de recuperação de ativos, e departamentos de imigração, políticas de refugiados, e assim sucessivamente. E, claro, irá me auxiliar na interlocução com o sistema de justiça. Nós estamos aqui também adiantando às senhoras e os senhores que, em consenso, a partir de critérios técnicos, a partir, portanto, de diálogo entre mim e o delegado Andrei, novo diretor-geral da Polícia Federal, nós compusemos a nova direção da Polícia Federal. Então, nós estamos também avançando na estruturação e modernização da Polícia Federal, inclusive com a sua densidade. Nós estamos iniciando, a partir do dia 1º de janeiro, sob comando do delegado Andrei, novos passos para fortalecimento da Polícia Federal. Então, nós temos os nomes, eu irei lê-los, em seguida a assessoria vai disponibilizar a síntese curricular tanto do Dr. Camata, novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, do Dr. Augusto Botelho, como também dos novos diretores da Polícia Federal. O diretor-geral, todas as senhoras e senhores já sabem, o delegado Andrei Rodrigues, aqui presente. Nós temos o delegado Ademir Cardoso Júnior, que vai ocupar a diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, delegado Ademir Dias Cardoso Júnior, diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, o delegado André Luiz Lima Carmo, diretor de Administração e Logística, o delegado Guilherme De Biagi, diretor de Gestão de Pessoas, portanto, delegado André Luiz Lima Carmo, diretor de Administração e Logística, delegado Guilherme De Biagi, diretor de Gestão de Pessoas. Corregedora-geral, delegada Helena de Rezende, corregedora-geral. O chefe de gabinete do Dr. Andrei,
é o delegado Luiz Eduardo Teles Pereira. Luiz Eduardo Teles Pereira, chefe de gabinete do diretor-geral. O delegado Ricardo Andrade Saad, diretor de investigação e combate ao crime organizado e corrupção. Delegado Ricardo Andrade Saad, diretor de investigação e combate ao crime organizado e corrupção. Perito criminal federal Roberto Reis Monteiro Neto, diretor técnico-científico. Perito criminal federal Roberto Reis Monteiro Neto, diretor técnico-científico. O delegado Rodrigo de Melo Teixeira, diretor de polícia administrativa. Delegado Rodrigo de Melo Teixeira, diretor de polícia administrativa. Delegado Rodrigo Moraes Fernandes, diretor de inteligência. Rodrigo Moraes Fernandes, diretor de inteligência. E temos agora as novas estruturas que nós estamos criando, sob a liderança do presidente Lula, para aprimorar o trabalho da Polícia Federal. Nós tivemos uma reunião de trabalho, o delegado Andrei, eu próprio, o presidente Lula, e viabilizamos a ampliação da Polícia Federal para fortalecimento da sua atuação. Em primeiro lugar, nós teremos o delegado Gustavo Paulo Leite de Souza. O delegado Gustavo Paulo Leite de Souza será o adjunto do delegado Andrei, portanto, o número 2 na estrutura, delegado Gustavo Paulo Leite de Souza. Nós teremos a nova diretoria de Amazônia e Meio Ambiente, diretoria esta, que está sendo criada exatamente pela centralidade dessa atuação da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, em articulação com demais órgãos de governo, e a diretoria de Amazônia e Meio Ambiente será ocupada pelo delegado Humberto Freire de Barros. Delegado Humberto Freire de Barros será o diretor dessa nova diretoria de Amazônia e Meio Ambiente. Visando ao fortalecimento da política de formação e capacitação da Polícia Federal, nós teremos a delegada Luciana do Amaral Alonso Martins. Luciana do Amaral Alonso Martins, diretora de ensino, portanto, fortalecendo o trabalho de formação, inclusive em parceria, buscando parcerias com as polícias civis, ou seja, com as polícias judiciárias dos estados. É uma missão dessa diretoria, que será liderada pela doutora Luciana Alonso Martins. A nova diretoria de combate a crimes cibernéticos, que é uma outra ênfase que nós estamos conferindo à Polícia Federal, é o delegado Otávio Margonari Russo. Delegado Otávio Margonari Russo, novo diretor de combate a crimes cibernéticos. E nós frisamos que anteriormente era uma divisão que cuidava, portanto, uma unidade administrativa com uma hierarquia ainda situada na organização em patamares mais simples, e agora nós estamos dando complexidade e densidade a essa esfera de atuação da Polícia Federal. E, finalmente, o delegado Valdeci Urquiza, diretor de cooperação internacional. Isso porque nós sabemos da transnacionalização do crime organizado, sobretudo em temas como Amazônia, meio ambiente, fronteiras, crimes ambientais, mas também tráficos de um modo geral, envolvendo também, mas não só, os países que conosco têm fronteira, e por isso nós estamos também buscando o fortalecimento dessa cooperação internacional da Polícia Federal com as congêneres, assim como também, evidentemente, com os mecanismos internacionais que marcam a cooperação policial. De modo, senhoras e senhores, que são esses os anúncios, nesse sentido de nós termos progressivamente uma equipe que atenda aos objetivos fixados pelo presidente Lula de uma polícia eficiente, uma polícia presente, uma polícia atuante, e nesse caso específico da Polícia Federal, já mostrando o fortalecimento que será uma das marcas do trabalho do Dr. Andrei, sob a liderança do Ministério da Justiça. Idêntico processo, claro, a tempo e modo, vai ocorrer em relação à direção da Polícia Rodoviária Federal. Eu me coloco à disposição das senhoras e senhores, caso haja alguma indagação. Só reforçando, gente, uma pergunta por veículo, tá? André Borges, do Jornal Estadão. Ministro, eu queria que o senhor comentasse, por gentileza, o anúncio por ordem aqui, foi o do PRF novo, e a gente teve hoje
a exoneração de Silvinei Vasquez pelo atual presidente Bolsonaro. Queria que o senhor comentasse, porque há investigações sobre a figura do Silvinei Vasquez por conta da atuação dele durante a eleição e toda, enfim, a suspeita que pesa sobre ele. Hoje ele foi exonerado, a gente não sabe como é que está a situação, como é que fica esse vácuo e o que deve acontecer daqui para frente nessa gestão. Obrigado. Em relação a investigações, tanto administrativas quanto eventuais investigações policiais, é claro que elas terão seguimento nos termos da lei, não haverá nenhuma orientação do Ministério da Justiça quanto ao conteúdo de tais investigações. Essa exoneração em nada altera o curso dessas investigações, e isto vale para todos, inclusive para este senhor, né? Todas as pessoas que estejam respondendo processos ou que, eventualmente, haja denúncias fundamentadas, responderão. E este anúncio de hoje visa exatamente evitar qualquer solução de continuidade no relevante trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Ainda há pouco falei com o doutor Camata, e ele já estará aqui comigo e com o doutor Andrei no dia 26, para que nós possamos, inclusive, cuidar daquilo que nos cabe no âmbito da transição governamental. Claro que até o dia 31 de dezembro a autoridade jurídico-formal não é nossa, mas aquilo que nós pudermos fazer em relação à transição, inclusive em diálogo com o governo do Distrito Federal, o doutor Camata já estará conosco aqui no dia 26, para que, juntamente com o delegado Andrei, nós possamos também já atuar conjuntamente, visando a que tenhamos uma posse democrática e em paz, que é um grande objetivo de todos nós. Ministro, boa tarde. Isabela Camargo, da Globo News. Uma pergunta para o senhor e outra para o doutor Andrei. No que diz respeito ainda sobre o Silvinei Vasquez, exonerado, ele foi indicado para um cargo que era a praxe até então, que é daquele grupo que faz a proteção, enfim, das informações no que diz respeito ao Programa Nuclear Brasileiro. E é uma indicação que o senhor pode reverter. O senhor já se debruçou sobre esse assunto, sim ou não? E se sim, qual seria a decisão do senhor em relação à permanência dele, mesmo sendo réu? E a pergunta para o doutor Andrei é se a gente tem alguma sinalização a respeito da normalização do passaporte, porque está terminando o mês de dezembro, o atual governo fez aquela força-tarefa para novembro, mas ainda ficamos, ou para o senhor, para o ministro também, enfim, já que é orçamento, acho que é melhor até deixar com o senhor. Enfim, são essas duas questões. Sobre a temática dessas nomeações de um modo geral, eu não vou me ficar distrito a uma pessoa. Mas, convenhamos, hoje é dia 20 de dezembro, portanto, restam 10 dias para a conclusão deste período governamental. Então, não há nenhuma razão para designações neste instante, como se fossem emergenciais, posto que não são. Então, nós estamos aguardando, por parte de todos os nossos servidores efetivos, aí abrangendo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que haja bom senso, uma vez que haverá um novo governo e, como a senhora mesmo indicou, todos esses atos poderão sim ser revistos, posto que praticados sem necessidade, sem urgência. É um tema que nós vamos estudar após a posse, porque isso depende exatamente da diretoria da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, fazer essa espécie de recenseamento. Onde estão nossos servidores efetivos, por que estão, em razão de quais designações. E eu posso afirmar, senhora, que algumas dessas designações serão revistas e outras serão mantidas. Mas este exame será feito logo no mês de janeiro, exatamente para que a gente possa identificar aquilo que for de interesse público, obviamente não há nenhuma razão para revogação. Mas aquilo que visar atender exclusivamente a interesses privados, é claro que não há suporte jurídico à manutenção desses atos administrativos praticados praticamente no período natalino. Assim, o orçamento. Boa tarde. Então, várias tratativas, né, foram feitas já pelo governo de transição, o ministro Dino esteve à frente de muitas delas.
metade do problema foi resolvido e a outra parte ainda está em fase de tramitação. Então, eu não poderia te afirmar agora que no dia X, né, vai ser resolvido, mas já é diretriz e empenho já do governo de transição, para que a partir de janeiro, né, a gente volte à regularidade, à normalidade, com o orçamento da instituição por ano de 2023. Lembrando que, nesse instante, imagino que o Congresso esteja se debruçando sobre a PEC da transição, se vai ser aprovada ou não, em que termos, e, posteriormente, ainda nesta semana, esperamos todos que haja a votação do orçamento de 2023. Caso, eventualmente, isto não ocorra, sempre há o recurso de duodécimos. Então, evidentemente, essa é uma prioridade, e é claro que logo no dia 2 de janeiro, eu estarei com o ministro Haddad e com o novo ministro ou ministra do Planejamento, para que haja a liberação dos recursos necessários a que a Polícia Federal retome esta situação lamentavelmente colapsada. As senhoras e os senhores sabem que há muitos colapsos administrativos na máquina federal e nós vamos dar conta das prioridades e não há dúvida que a prioridade número 1 é o restabelecimento dos serviços que estão interrompidos ou prejudicados, entre os quais esse do passaporte. Boa tarde, ministro, delegado. Pedro Vilela, da Agência Brasil, da EBC. Eu queria, na verdade, saber exatamente sobre a preparação aí da segurança para a pós-presencial, faltando aí praticamente 11 dias, né, para esse evento. Eu queria saber como é que tem sido construída essa preparação da segurança especificamente, como é que estão as articulações e as conversações com o governo do Distrito Federal, ainda mais considerando os eventos, os incidentes da semana passada, quais são as forças de segurança que estão envolvidas, expectativa de público, enfim, o efetivo que está sendo empregado, aí deve ser empregado para garantir a segurança plena aí da posse. Queria obter as informações. Sei que isso está em andamento, mas o que puder, das restrições, eventualmente, que vão ser adotadas na cidade para garantir aí o fluxo e a segurança do evento. Hoje eu tive uma reunião com o ministro Múcio e fizemos um contato telefônico com o governador Ibanez. E temos mantido esses diálogos frequentemente. O delegado Andrei vai reportar as reuniões que têm ocorrido em nível técnico, mas hoje o governador Ibanez, cabalmente, enfaticamente, tanto a mim quanto ao ministro Múcio, reiterou todo o empenho do governo do Distrito Federal na manutenção da ordem pública. Então, nós temos essas providências, nós temos estas que competem à transição, e lembramos, até o momento da posse, há um governo legitimamente constituído, que não é o nosso ainda, e há também diálogos com eles. E isto o delegado Andrei vai reportar. Mas eu quero sublinhar que, da nossa parte, há muita tranquilidade, no sentido de que a posse democrática do presidente Lula vai ocorrer, inclusive na sua dimensão festiva. Se a única restrição que nós temos receio é se São Pedro resolver, eventualmente, mandar muitas chuvas. Mas, tirando esse aspecto, nós temos assim muita convicção de que o planejamento que está sendo feito vai dar conta e a ampla participação social também vai constranger esses pequenos agrupamentos extremistas, que nós acreditamos que deverão se manter nos limites dos setores, dos espaços que atualmente eles ocupam, e depois do dia 1º de janeiro, aí nós vamos tratar qual é o cenário em relação a estas ditas ocupações no entorno dos quartéis. Em relação à parte operacional, a nossa palavra é de tranquilidade. É um processo, né, que não iniciou agora, eu já disse isso em outra oportunidade, na segurança do presidente. Está sendo executada já há 5 meses. Não é a primeira posse presidencial, que inclusive a nossa equipe está participando. E, portanto, a nossa confiança nesse trabalho integrado com o GDF, com as Forças Armadas, com o GSI, com as Forças de Segurança Federais também, que vão permitir que a gente realize essa operação com absoluta tranquilidade. Hoje houve mais uma reunião, de dezenas de reuniões que já fizemos, sempre nesse sentido de fazer o detalhamento, faremos ensaios conjuntos,
Estamos fazendo vários exercícios, várias simulações, definindo itinerários alternativos, enfim, tudo aquilo que exige um evento dessa grandeza. Na nossa equipe, também para ilustrar, está na coordenação junto conosco o colega que foi o coordenador de segurança das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, da abertura da Copa do Mundo, e outros atores que também têm larga experiência nesses ambientes, nessas operações. Então, tudo segue de acordo com aquilo que a gente previu lá desde o início, e dando sequência a passo após passo para uma posse serena e tranquila. Frisando que o doutor Camata, hoje anunciado, vai se incorporar, inclusive dei essa diretriz a ele, expressa, e ele estará aqui logo após o Natal, e já está fazendo reuniões via ferramentas tecnológicas, a partir desse anúncio, para que também a Polícia Rodoviária Federal se engaje no limite das suas competências, sobretudo no que se refere às rodovias federais, com ênfase àquelas que demandam o Distrito Federal, de modo que haverá também a integração da Polícia Rodoviária Federal nesse esforço da transição, que o doutor Camata vai conduzir, junto à atual direção da Polícia Rodoviária Federal, e nós acreditamos que nenhum servidor efetivo da Polícia Federal, ou das Forças Armadas, ou da Polícia Rodoviária Federal, vai deixar de cumprir os seus deveres, porque ninguém vai pedir favor, é dever. É obrigação prover segurança para a população, garantir a ordem pública e garantir a integridade do novo governo. Então, nós temos assim, absoluta certeza que isto vai ocorrer e queremos reiterar o convite para que todos e todas se somem às dezenas de delegações estrangeiras e teremos, sim, com a graça de Deus, uma belíssima posse presidencial. Boa tarde, ministro. Boa tarde, delegado. Henrique Lessa, do Correio Brasiliense. O senhor estava falando agora que tem certeza que nenhum servidor vai deixar de cumprir. A PRF foi apontada com um certo problema institucional de ter deixado de ser uma polícia de Estado em algum determinado momento. Qual é a avaliação do Gabinete da Transição, do senhor e do delegado Camata, do diretor Camata, que vai assumir, futuro diretor, dessa pacificação institucional? Vocês estão confiantes quanto a essa pacificação? E, rapidamente, o senhor falou que quer ampliar a atuação da PF. Como isso vai acontecer? Novos concursos públicos? Como é que é essa ampliação? Sobretudo, do que se refere à Polícia Federal, a ampliação com essas novas estruturas que implicam a alocação de recursos humanos já existentes. Não há, nesse momento, horizonte, claro, do ponto de vista fiscal, que permita se entrever a abertura de concurso nesse instante. Evidentemente, sempre é uma meta, sempre é um objetivo, mas não há esse planejamento para o ano de 2023. O que eu chamo a atenção é a nova alocação de recursos humanos. Na medida em que novas diretorias são criadas, significa o estabelecimento de novas prioridades. Porque quando você tira um tema do nível de divisão e coloca no nível de diretoria, significa dizer que uma estrutura onde hoje atuam 2 ou 3 pessoas, vão passar a atuar 20 pessoas. Então, significa que nós teremos uma alocação de recursos humanos mais eficiente, tendo em vista as novas prioridades fixadas pelo presidente Lula. Em relação à Polícia Rodoviária Federal, nós já notamos, nesses últimos meses, o estabelecimento de um parâmetro em que esses eventos pretéritos, claro que serão objeto da devida apuração legal, mas não se repetirão. Isso com absoluta certeza, no sentido de que a nova direção que está sendo apresentada tem todas as condições de autoridade legal, de autoridade moral, para estabelecer a liderança desse contingente, e eu confio muito, claro, no cumprimento dos deveres ético-funcionais de cada integrante da Polícia Rodoviária Federal. Haverá isto em nível de diálogo. É claro que o novo diretor só tem autoridade hierárquica a partir da posse. Mas, neste momento, ele virá para Brasília, assim como estamos eu, delegado Andrei, para, com o diálogo com a atual equipe, que é a verdadeira responsável, haja um planejamento conjunto, no que se refere especificamente às rodovias federais que chegam ao DF, para que não haja e não haverá
e afirmo a você, não haverá nenhum tipo de interrupção de rodovias federais ou algo deste tipo no que se refere ao Distrito Federal. E nós confiamos também no senso de responsabilidade de todos os brasileiros e brasileiras de outras regiões. Boa tarde, ministro. Boa tarde, doutor Andrei. Boa tarde. Débora Bergamasco, do SBT. Já que a gente está falando em segurança, o presidente eleito Lula está visitando neste momento o imóvel da Granja do Torto. Foi lá ver se está... Foi conferir as condições do imóvel. Eu gostaria de saber se, em termos de segurança, o imóvel já passou pelas varreduras necessárias, se ele já está apto para receber um novo inquilino. Todo o procedimento, né, prévio a toda a visita do presidente, da família presidencial, pressupõe um trabalho nosso, da Polícia Federal, da sua equipe de segurança, nesse sentido de fazer varredura, de ter pessoas da nossa confiança no local, preservando o ambiente, né, de maneira que a gente tenha a convicção que é um ambiente estéril, que é um ambiente que o presidente pode estar em absoluta segurança. Isso foi feito na Granja do Torto, foi feito um processo de varredura, a nossa equipe estava lá aguardando e a outra equipe deslocou com o presidente hoje à tarde. Em relação às condições do imóvel, aí uma avaliação muito pessoal, né, da família que vai fazer essa avaliação e, eventualmente, se tiver algum reparo a ser feito, vai proceder nesse sentido e decidir, né, pela ida ou não para o imóvel. Tem alguma adaptação a fazer? Não, o edifício ali já é usado historicamente, né, para essas situações, né. Eu, particularmente, estive com a presidenta Dilma em 2010 nessa situação. É uma área bastante protegida, própria para isso, então não vejo nenhum problema, pelo contrário, né, um ambiente mais apropriado, eu diria, para que o presidente descanse, tenha seus momentos de tranquilidade e com segurança. De maneira alguma. O doutor Rodrigo tem um histórico funcional de 20 anos na instituição. Né? Começou a carreira, começamos, aliás, juntos no estado do Amazonas. Ele foi delegado regional de combate ao crime organizado. Tem toda a sua trajetória funcional. E vocês receberão os currículos, né, se não receberam ainda, receberão os currículos de todos os servidores. E que não foi essa escolha, né, que foi coordenada com o ministro, não foi feita a partir de fatos isolados ou de questões pontuais, mas sim de um histórico funcional de cada um dos servidores, da sua responsabilidade funcional, da sua conduta durante toda a sua trajetória e, é óbvio, do conhecimento da matéria para a qual ele está sendo destinado. Então, não só o doutor Rodrigo, mas todos os colegas que estão sendo chamados a compor a nova gestão da polícia, tem essa visão nossa, né, de poderem, de fato, contribuir com a instituição, independente de uma atuação pontual no inquérito, numa perícia, enfim, em algum momento da instituição. A última, posso? Boa tarde, ministro, doutor Andrei. Ministro, eu queria que o senhor comentasse a designação do atual DG da PF hoje, que foi designado para ser adido na Espanha nesse apagar das luzes. Obrigada. Na verdade, era para o senhor, mas tudo bem, doutor Andrei. Porque o doutor Andrei tem uma informação atualizada sobre o assunto. Mais atualizada do que a minha. Nós tivemos uma reunião hoje, né, de transição, e não só esse ato, essa publicação, porque essa publicação implica exoneração do colega que está no posto atual lá. Então, é um ato de gestão que foi realizado. Ainda, obviamente, quem pratica os atos é a atual gestão da polícia, é o presidente da República, esse é um decreto presidencial, mas que nesse contexto de transição nós estamos dialogando muito para ver da eventualidade de manter esse ato ou não mantê-lo. Isso será decidido nos próximos dias. Ou seja, há um debate sobre isso. Sim, com a atual, inclusive com o próprio. E vai na direção da resposta que eu dei há pouco, sobre
a possibilidade jurídica de revisão de atos. Não significa um automatismo, mas significa que há essa possibilidade e sempre esse convite geral ao bom senso, que todos aguardem o dia 1º de janeiro. Senhoras e senhores, muito obrigado. Os currículos serão encaminhados em seguida. Muito obrigado. E Feliz Natal. Feliz Natal. Não, só depois do Natal agora. Eu cumpri meu compromisso. Que eu disse que o diretor do PRF até o dia 20. Hoje é dia 20. Se tiver alguma novidade, claro que a gente avisa, mas a previsão agora é 26, 27. Obrigado, viu, pessoal?